Pessoal, eu vou conversar agora com a Andrea Anelli para falar de uma outra situação envolvendo a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Pressionado ali pela indicação de um novo ministro para o Supremo, o governo tem buscado agradar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos entender quais são esses gestos que estão sendo feitos, esses acenos. Fala aí, seu Anelli. Pois é, Evandro, são verdadeiramente acenos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de conseguir, então, toda uma mobilização dele e, consequentemente, dos demais parlamentares, principalmente ligados ao centro do espectro político, na, então, indicação do presidente da República, do presidente Lula, para o novo nome do Supremo Tribunal Federal, em substituição ao ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu a aposentadoria na semana passada. O nome favorito, já escolhido internamente pelo presidente Lula, mas que ainda não foi anunciado oficialmente, é o do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. E no sentido, então, de fazer com que o Senado aprove o nome de Jorge Messias, alguns acenos já foram feitos a Alcolumbre recentemente. A gente destaca aqui um que, inclusive, foi reconhecido nas redes sociais pelo próprio presidente do Senado, que foi, então, a autorização do IBAMA para a perfuração do primeiro poço de petróleo na foz do Rio Amazonas, uma iniciativa que vai beneficiar o estado do Amapá, porque a perfuração desse poço de petróleo acontece a aproximadamente 170 quilômetros ali da foz do Rio Amazonas, numa área que é considerada ainda de domínio do estado do Amapá. Consequentemente, o estado ganharia, então, com a perfuração desse poço de petróleo para a exploração de petróleo, e o presidente do Senado fez um agradecimento ao governo federal nesse sentido. Um outro aceno também que tem sido feito, esse até mesmo de forma mais discreta, é justamente a prioridade de Alcolumbre na indicação de cargos ligados aos Correios, principalmente cargos do segundo e do terceiro escalões. E toda essa prioridade, então, é para fazer com que Alcolumbre, ele que nesse momento é um apoiador, na verdade, de Rodrigo Pacheco, para indicação ao Senado, passe a apoiar aquele nome que foi escolhido pelo presidente Lula e que, portanto, é Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, e que deve ser anunciado oficialmente como indicado logo depois, então, do retorno do presidente Lula dessa viagem que ele faz nesse momento ao continente asiático. A gente relembra, só para finalizar, que o Senado precisa aprovar o nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal pela Presidência da República, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e logo depois no plenário da Casa, com pelo menos 41 dos 81 senadores, buscando então atingir esses resultados, esses números. O Palácio do Planalto, o presidente da República, vem priorizando em contrapartida algumas questões que já eram defendidas por Alcolumbre. Evandro. Valeu, seu André Anelli. Olha só como que é a movimentação política, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai lá e fala: olha, a minha vontade é que Rodrigo Pacheco seja o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Lula diz: olha, respeito a sua vontade, mas eu tenho o meu indicado já aqui na manga, que é o Messias. Diante disso, posso fazer aí acenos e trazer várias questões que sejam favoráveis ao senhor presidente do Senado. E aí, coincidentemente, nós até discutimos isso bastante aqui no nosso 3 em 1, há a liberação para o início das pesquisas ali na foz do Amazonas. Há outros acenos também que o presidente da República vai fazendo, também porque não é simplesmente acatar o pedido do presidente do Senado, porque eles são amigos. Não, é porque o governo federal também precisa do Senado para fazer avançar várias das situações que são importantes para ele e que muitas vezes se tornam um entrave lá na Câmara dos Deputados. Então percebam que o governo enxerga no Senado um aliado maior do que a Câmara. E o quanto isso vai mobilizando essa dança de cadeiras, hein, Alan Gani? Pois é, basicamente o que o presidente Lula ofereceu para o Davi Alcolumbre é o seguinte: olha, eu estou trocando aqui, estou te oferecendo um poder econômico em vez de um poder político. Né? Poder econômico, eu estou te oferecendo muito petróleo para o teu estado, o que significa muito desenvolvimento, tirar pessoas da pobreza, evidentemente, se o recurso for utilizado, né? Estima-se, Evandro, que chega a 1 trilhão
de reais a possibilidade, lógico, ao longo de vários anos aí com a produção de petróleo. Então é muito dinheiro e é lógico que o grupo político de Davi Alcolumbre pode capitalizar sim em cima disso. Agora, em contrapartida, você está abrindo mão do seu poder político, que é justamente a indicação de Rodrigo Pacheco para o Supremo. Indicação essa também muito apoiada por membros do Supremo, por integrantes poderosos, por ministros bastante poderosos, mas prevaleceu aí, tudo indica, a decisão do presidente da República indicando o Messias. Mas é muito interessante, Evandro, como a gente vai vendo, como o poder no Brasil, né, ele vai compondo, na verdade, né? Então, aquilo que poderia ser inicialmente um atrito entre os poderes vão se entendendo de alguma maneira, né? Os três poderes vão se entendendo e cada vez vão se alinhando, perfeito, e não necessariamente a população é representada por esses poderes. Fala, Bruno Musa. Pois é, e vocês foram perfeitos nas colocações. Vamos tentar traduzir isso para o dia a dia das pessoas, né? Eu fico pensando aqui, imagina que a pirâmide foi completamente invertida. Se nós levarmos em consideração o nome funcionário público, significa funcionário do povo. Nós, enquanto civis, enquanto população, nós somos os chefes daqueles que trabalham para nós, que são os políticos eleitos pelo povo, né? Ou colocados lá na máquina, dentro da burocracia. Faço uma analogia boba. Imagina se teus filhos, na idade dos meus, de 2 e 4 anos, invertesse a ordem e começasse a negociar entre eles o que eu e minha mulher poderíamos fazer dentro de casa. Ou se o estagiário na empresa começasse a arquitetar entre eles se o diretor e o dono da empresa pode assumir uma outra função ou não. É mais ou menos isso que está acontecendo. E a gente normaliza e naturaliza essa inversão de valores. Eles fazem, na cara dura, essa troca do poder econômico e político, como o Alan muito bem colocou, com o nosso dinheiro, e a gente assiste. E muitas vezes a gente continua achando graça em meio a tudo isso. Então, ora, eu quero indicar o fulano, o Messias, ok. Só que aí o Davi Alcolumbre pode vetar, porque ele também tem os seus interesses próprios. Então, com o dinheiro de todos nós, os burocratas, que são os funcionários, começam a discutir o que vão fazer com o nosso dinheiro e dar favores para que ele possa indicar quem ele quer num cargo político. É simplesmente obsceno o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Ô Zé Maria Trindade, por que o governo ele precisa atender tanto ao Senado? Pois é, olha, eu defendo a atual legislação sobre a indicação de ministro do Supremo, né? Foi copiada da Constituição norte-americana e da Suprema Corte norte-americana. Funciona. O presidente da República, qualquer que seja ele, né, ungido pelos votos, ele indica o ministro do Supremo. Por que não deixar a cargo de um conjunto de magistrados ou uma carreira? Porque isso vira uma politicagem danada. Vira um debate corporativo, a exemplo do que aconteceu no Ministério Público com a tal lista tríplice, né? Que acabou virando um embate ali entre grupos e cada grupo tem os seus amigos, seus compadres. Então é uma política ruim. Agora, só que o Constituinte deixou filtros, e o filtro é o Senado Federal, que não está desempenhando seu papel. A indicação é do presidente da República, mas o filtro, a aprovação, a sabatina é dos senadores. Neste caso específico desta indicação de vaga, o presidente do Senado levou ao presidente da República dizendo, olha, o Pacheco já está aprovado. Até a oposição, eu vi 3 senadores dizendo que a oposição votaria satisfeita no senador, né, Rodrigo Pacheco, né? Essa é a ideia. E o Supremo Tribunal Federal se sentia também muito confortável com o Rodrigo Pacheco, porque abriria uma linha de negociação com a política, com o Senado, enfim, seria o queridinho de todos, né? Então Lula insiste no Messias, né? Se houver mesmo a confirmação do Messias, muita gente acha que foi uma medida muito boa adiar essa indicação para a volta da Ásia, né? Porque aí há tempo de avaliar e tal. Se ele insistir, vai ter que pagar. O Congresso é assim, tudo ali é trocado e pago e pronto, né? É a mesma coisa que eu digo do Centrão, é como um aplicativo.
pega o presidente daqui e leva até ali e cobra pelo transporte. Muito bom, Zé. Arremate, Piperno. Exatamente. Esse aplicativo Senado, ele age assim porque ele recebeu votos para agir assim. Então, veja, para mim, o melhor exemplo foi o que aconteceu com o ministro André Mendonça. A indicação dele ficou lá congelada 4, 5 meses por atritos entre o grupo do presidente Bolsonaro e do então todo-poderoso presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Vejam, na Suprema Corte americana tem sido assim. No último ano da administração do presidente Obama, em fevereiro, portanto 11 meses antes de sair, Obama, então, tinha lá que fazer uma indicação para a Suprema Corte. Naquele momento, ele tinha minoria no Senado. A indicação foi vetada sob o argumento de que, bom, ele é um presidente em final de mandato, não faz sentido ele indicar, porque seria muito mais interessante o próximo, que vai ficar lá, que vai ter que conviver com o indicado dos 4 anos, fazer então essa indicação. Ganhou o presidente Trump, que obviamente indicou alguém de perfil muito diferente. No final de em setembro de 2020, morreu uma velha ministra lá da Suprema Corte, com 88 anos, e que era uma figura muito simbólica no campo liberal. O que fez o presidente Trump indicou a toque de caixa. E aí o argumento era, mas espera lá, se o critério for o mesmo lá de trás do presidente Obama, então essa indicação também não vai poder ser aprovada agora, porque ele está no finalzinho de mandato. E em um mês, a indicação já tinha atropelado todos os trâmites e a nova juíza está lá até hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os políticos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, cada vez mais eles agem de forma despudorada. Hoje, para quem quiser acompanhar o tema, os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo tem excelentes editoriais sobre a questão da Foz do Amazonas. Um a favor, o outro contra. Um assunto tão nobre acaba virando moeda de troca para isso aí.